Não sei se você teve a oportunidade de ver o filme The Big Short, A Grande Aposta. O filme tem a direção de Adam McKay, roteiro dele mesmo, né? E o Christian Bale, Steve Carell, Ryan Gosling. É um filme que tem no Netflix. E eu vou ler para vocês a sinopse do filme. Em 2008, o guru de Wall Street, Michael Burry, percebe que uma série de empréstimos feitos para o mercado imobiliário está em risco de inadimplência. Decide então apostar contra o mercado, investindo mais que $1 bilhão dos seus investidores. Suas ações atraem a atenção do corretor Jared Venet, que percebe a oportunidade e passa a oferecer a seus clientes. Juntos, esses homens fazem uma fortuna, tirando proveito do colapso econômico americano. Por que eu recomendo esse filme e acho que seria um bom filme para fazer uma conversa em sala de aula, para discutir o que eu estou chamando aqui de uma contradição entre as decisões baseadas na interação ou na autoridade. O que quer dizer isso? De maneira geral, nós somos formatados para que a gente tenha o professor que diz para você, com aquela canetinha vermelha, o que está certo e o que está errado. O que está certo está em azul e o que está errado está em vermelho. Então a gente vai sendo educado para ter alguém, né, para a gente ter uma procura da verdade verticalizada. E essa verticalização faz com que a gente comece a entrar nesse processo vertical de acreditar na verdade pela autoridade. Nesse filme, o que vai acontecer? É justamente esta tendência do pensamento, da capacidade, da procura da verdade pela autoridade, que as pessoas não conseguem superar quando aqueles caras começam a investir contra o mercado e todo mundo começa a rir deles. Vou botar aqui uma frase, esse filme tem várias frases ao longo do filme, e eu vou colocar uma das frases que eles colocam, abre aspas para o filme. As pessoas querem uma autoridade para dizer-lhes o que valorizar, mas escolhem essa autoridade, olha aí, não com base em fatos ou resultados, e eu acrescentaria pela lógica, escolhem porque parece autoritária e familiar. Então, esse filme é o exemplo típico para esse artigo. Ele foi feito para esse artigo, né, é inspirado no filme, que é você estar trabalhando com essa linha. Vamos colocar aí, a gente conversando ontem com a Fernanda, vamos colocar aí um diálogo fictício de uma pessoa. E aí eu dividi aqui dois blocos. Pessoas que procuram a verdade pela interação, pessoas que procuram a verdade pela autoridade. Quando você procura a verdade pela interação, você analisa a lógica de quem está falando, independente de quem seja. Você não quebra o discurso da pessoa pelo fato de você não conhecer o currículo dela. Não, você quer entender o que ela está dizendo, o que tem. Eu tenho um cara que eu caminhava aqui, que ele era o típico representante da procura da verdade pela autoridade. E eu percebia que todo mundo que estava em torno dele, que falava qualquer coisa, ele não reconhecia. Ele era um cara que só reconhecia aquilo que vinha dos livros e não aquilo que vinha das conversas. Então quando você conversava com ele, ele pensava, né?
tudo que esse cara está falando não faz nenhum sentido porque ele não tem um livro. E eu me baseio nos autores e nos livros. Então ele era o típico representante dessa procura da verdade pela autoridade. Vou criar aqui um diálogo fictício para vocês entenderem a diferença. A diz, fulano disse tal coisa. O A é o cara da autoridade, da lógica da autoridade, da fé na autoridade. Porque não tem lógica, é fé. Aí o B responde, não vejo muita lógica nisso que ele disse. B, quem é B? B é o cara da lógica das interações. Aí A responde, retruca. Cara, mas foi, aí ele coloca, se a gente pudesse falar em caixa alta, né? Ele fala, mas foi fulano, caixa alta, que disse. Fulano, que tem o nome nos meteoros, fulano, que deu entrevista não sei para onde, fulano, que todo mundo considera, que disse. Ou seja, se fulano disse, eu tenho que aceitar porque foi fulano que disse. Não há uma conversa, não há necessidade de ver a lógica de fulano. Ele é um carimbador da verdade. E qual é o problema que a gente tem em relação a isso? Como nós estamos vivendo uma mudança profunda, que é o chama de mudança dread, aí nós temos aí uma armadilha. As autoridades que foram constituídas no sistema, sistêmicas, que é o que acontece no filme, as pessoas que carimbam aquelas hipotecas começavam a se beneficiar das hipotecas. Então elas não tinham interesse nenhum em dizer que aquelas hipotecas não tinham valor nenhum. E eles davam AAA para uma hipoteca que não tinha nenhum tipo de lastro para pagamento. Foi isso que os caras foram descobrindo. Eles foram quebrando a lógica daquelas autoridades. E a fé naquelas autoridades que estavam dando AAA foi que gerou a crise no mercado financeiro americano. E é o que está acontecendo agora em relação ao mundo, a civilização 2.0. As pessoas acreditam nas autoridades que estão extremamente intoxicadas pelos modelos antigos, que não se beneficiam dos novos e que estão, a partir daí, jogando para a plateia, usando ferramentas de marketing. Você pode reparar que é sempre um show e nunca uma apresentação lógica daquilo que ele acredita. É isso. O que vocês dizem? Pessoal, Bimodais, futurismo para empreendedores. O que é a nossa escola? É uma startup. É uma startup conceitual. E o nosso foco principal é a formação, né, de formadores para o empreendedorismo. Óbvio que o empreendedor se beneficia, mas existe a necessidade da gente dar uma guinada no empreendedorismo brasileiro. O empreendedorismo brasileiro ele é desteorizado. A gente não entende o que é uma revolução de mídia, a gente não entende que uma revolução de mídia vem de um aumento populacional. E a gente não entende que, quando a gente aumenta a população e faz uma revolução de mídia, a gente inicia um novo modelo de comando e controle. E esse novo modelo de comando e controle abre espaço para novas organizações que vão promover a descentralização, a reintermediação. Antigos intermediadores vão perder espaço para novos intermediadores. Então, o que acontece? O empreendedor brasileiro não tem nas mãos uma teoria consistente da mudança. E sem uma teoria consistente da mudança, o que ele vai fazer? Ele vai criar startups muito mais incrementais do que disruptivas, muito mais locais do que globais, porque a gente tem aí demandas parecidas com o Brasil, na China, na Índia, na Rússia, em outros países que cresceram que nem o Brasil, em que você, resolvendo o problema do Brasil, você pode exportar isso. Então existe aí uma visão que as pessoas têm que ter e elas não estão tendo. A gente está entrando no nosso 4º ano, na nossa 7ª imersão, e eu te convido para fazer parte. Me manda um zap, 21 99 608 6422. Vou repetir, 21
99608-6422. Nipô, quero sair de Matrix.